Deus enviou seu Filho ao mundo em missão. Mas a missão não ficou restrita ao Filho. Logo após a sua morte e ressurreição, ele disse aos seus discípulos: Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos uma comunidade enviada por Cristo ao mundo. Durante todo o seu ministério terreno, Cristo estendeu suas mãos aos necessitados. Deu de comer a quem tinha fome, curou os enfermos, restaurou a alegria dos enlutados, trouxe de volta a esperança. Assim também como o corpo de Cristo, temos as nossas mãos erguidas aos que vivem em vulnerabilidade. Somos uma comunidade envolvida no processo de transformação social. Cristo morreu numa demonstração máxima do amor de Deus e morreu de braços abertos, pronto para acolher os que crescem no seu sacrifício. Inspirados e motivados em seu amor, colocamos-nos também de braços abertos como igreja em acolhimento e cuidado. O Evangelho é a boa notícia de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. A cruz vazia é para nós o lembrete de que o nosso Redentor vive, que a obra de redenção foi consumada e que, portanto, tudo quanto somos, fazemos e proclamamos deve refletir o poder do Evangelho. Somos uma comunidade centrada no Evangelho. Em um mundo de incertezas e inverdades, lançamos nossa âncora exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Dela, acreditamos, vem a vitalidade que a igreja necessita. Somos o povo de um livro só. Somos uma comunidade alicerçada nas Escrituras Sagradas. Igreja Presbiteriana de Bonito. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos vocês que nos assistem, ou nos ouvem através da Rádio Verdade FM. Nós iremos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesse domingo, e nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 111. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo 111. Nós vamos fazer essa leitura. São 10 versículos. Salmo 111 fala sobre as obras magníficas de Deus. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles, para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência
todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Então vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós queremos te louvar, ó Pai. Te louvar por mais um dia de vida na tua presença. Ó Pai amado, nós queremos te bendizer, Pai. Tu és maravilhoso, santo e tremendo, digno de louvor. Grandes são as tuas obras, ó Pai amado, como nós lemos aqui, ó Deus, na tua palavra, Pai. A tua grande obra, Pai amado, através de Cristo Jesus, que nos salvou, que nos libertou do império das trevas e nos transformou ao Filho do teu amor. Pai amado, muito obrigado por tudo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Quero convidar você que está em casa para louvarmos a Deus, exaltarmos o nome do Senhor, aquele que é o nosso melhor amigo. Nós estamos aqui para louvar e adorar o nosso Deus e convidamos você. Amém? Louvemos ao Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui.
pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, Senhor. Amamos a tua presença, Pai. Amamos estar na tua presença, Pai. Tu és tudo que nós queremos nas nossas vidas, ó Pai. Nos refugiamos em ti. Confiamos em ti e esperamos em ti, Senhor. Adoramos a ti na beleza da tua santidade, porque não há outro como tu. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o início e o fim de todas as coisas. Grande é o teu nome em toda a terra. Aleluias, aleluias. Aleluia. Adore aquele que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não
Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vir reinar de novo em mim. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vir reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, nós queremos te louvar, ó Pai. Te louvar, ó Deus amado, pela tua bondade, o teu amor, a tua graça, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, venha, ó Pai amado, sobre a vida do teu servo. Pai, coloca, ó Deus, a palavra na boca do teu servo, ó Deus, para que ele possa falar aos nossos corações, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, e usa o teu servo para o louvor da tua glória. Nós te oramos em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Eu queria começar lendo as Escrituras no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. Se você tem uma Bíblia por perto, tome-a em suas mãos e vamos ler juntos a palavra do nosso Deus. Deuteronômio 8, versículo 1 diz assim: Tenham o cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Vamos orar nesse momento? Pai, esta é a tua palavra e nós somos o teu povo. E rogamos por tua graça a iluminação do Espírito e o poder do Espírito para ministrarmos da parte do Senhor para os homens. Assim nós rogamos no nome do Cordeiro Jesus e para a sua glória. Amém. Eu tenho por certo que você já leu ou ouviu falar do livro O Peregrino, escrito por John Bunyan. Este, afinal, é um dos livros mais lidos e impressos depois da Bíblia. No livro Peregrino, John Bunyan narra a história de um homem que é convidado a deixar a cidade da destruição e rumar em direção à cidade celestial. E no percurso, ele se depara com vários tipos de pessoas figuradas,
afinal de contas é uma ficção, e ele precisa continuar caminhando em peregrinação, apesar dos infortúnios, até chegar na cidade celestial. Quando lembro da história do peregrino, recordo de forma análoga da história do próprio povo de Deus, em especial do povo de Israel, que foi chamado pelo Senhor a deixar o Egito. Na verdade, o povo foi arrancado pela mão poderosa do Senhor do Egito, e então entraram numa caminhada de peregrinação que durou 40 anos, até que depois disso gozassem do desfruto da terra prometida. Antes de nós tratarmos do texto, e eu não quero fazer isso de forma sermonária, espero ser muito devocional na minha palavra, eu queria fazer alguns considerandos sobre o livro e sobre o propósito por trás do livro. O livro de Deuteronômio é muito interessante, porque ele está sendo escrito fora do seu momento cronológico, ou seja, os escritos de Moisés neste livro não dizem respeito ao momento específico em que estes eventos aconteceram. Afinal de contas, o livro de Deuteronômio é endereçado para a segunda geração do deserto. Isto é, os homens e mulheres que entraram no deserto no primeiro momento, pelo menos a maioria deles, já estavam mortos. E agora Moisés está escrevendo para os seus filhos e netos, uma segunda geração. E fazia-se necessário, então, recapitular e rememorar os preceitos, mandamentos, juízos e promessas do Senhor. Eu creio que o livro de Deuteronômio em si nos traz um princípio de vida. Afinal de contas, por conta do efeito noético, do efeito do pecado sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, vez por outra nós precisamos parar e olhar pelo retrovisor e reexaminar o nosso coração e revisitar os mandamentos do Senhor e revisitar também as suas promessas e meditar sobre cada uma delas para a nossa própria vida. Eu creio que Deuteronômio propõe para nós um estilo de vida que recorda frequentemente o que Deus já fez na história do seu povo. Às vezes nós passamos tanto tempo sem refletirmos sobre as grandes obras de Deus, sem meditarmos sobre os seus atos de redenção, e seguimos a vida em nossa peregrinação como se assim o pudéssemos fazer. Mas Deuteronômio imprime em nós a necessidade de o tempo todo estarmos recapitulando e recobrando a nossa mente com as verdades do Senhor, para que nunca as esqueçamos. Mas como devemos lembrar destas verdades? O próprio livro diz. A palavra Deuteronômio em si, do hebraico devarim, significa palavras. E o livro recebe o seu título do primeiro versículo, que diz assim: estas são as palavras. Como é que nós podemos então recordar dos mandamentos do Senhor, bem como das suas promessas? Como Deus fez o seu povo recordar da sua vontade? Pela palavra. A palavra é o meio ordinário pelo qual Deus guia o seu povo na caminhada de peregrinação. Não é de outro modo que nós aprendemos sobre Deus e sobre a sua vontade. Não há como conhecermos acerca dos preceitos do Senhor e bem como da esperança que está imbuída nas suas promessas, senão pela palavra de Deus. Nós, o povo do Senhor, precisamos estar o tempo todo revisitando a palavra. E nós fazemos isso num momento como este, por exemplo, onde vários ministros estão compartilhando acerca da verdade do Evangelho. Fazemos isto dominicalmente, mas precisamos aprender a fazer isso na nossa casa, nos nossos momentos devocionais, nos debruçarmos e aplicarmos o nosso coração meditando nas verdades do Senhor, para que tenhamos os nossos passos guiados nesta caminhada de peregrinação. Uma terceira verdade, que está muito nítida no livro de Deuteronômio, é a de que o povo de Israel é um povo peregrino. E eu não falo apenas agora do antigo Israel, mas do Israel de Deus, o povo espiritual, a comunidade dos eleitos. Nós somos peregrinos. No Novo Testamento, por exemplo, Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, diz assim: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Pedro se dirige aos seus leitores como peregrinos e forasteiros. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele fala que a pátria dos cristãos está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador.
o autor aos Hebreus, no capítulo 11, o clássico capítulo que fala sobre a galeria dos heróis da fé, ele diz que muitos morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. A ideia, portanto, por trás do livro de Deuteronômio é que o povo de Deus é um povo que está, no momento presente, ainda fora de casa. É um povo que está andando como forasteiro, como errante, como um grande andarilho. É um povo que ainda não chegou no lar. Meus irmãos, e se somos peregrinos, como a Bíblia diz que somos, nós precisamos aprender com o texto algumas verdades. A primeira delas é que na nossa caminhada de peregrinação, nós seremos provados, e não poucas vezes. O tempo de 40 anos, o tempo em que o povo de Deus caminhou pelo deserto, foi um tempo de peregrinação marcada por provações. O povo foi exposto a diversas vulnerabilidades. Só em andar no deserto já expõe alguém à vulnerabilidade. A vulnerabilidade do sol escaldante, das noites frias, das feras, dos salteadores, enfim, os perigos estão por toda parte e são iminentes. E o povo de Deus caminhou por 40 anos. E diz o texto de Deuteronômio 8 que assim o fizeram, sendo provados pelo Senhor. Ah, queridos irmãos, conosco não será diferente. Ainda que sendo povo eleito de Deus, ainda que amados pelo Senhor, nós também seremos provados. Nós não fomos colocados dentro de uma redoma blindada, onde os problemas não nos atingem. Essa fé não é a fé cristã. Este tipo de pregação triunfalista não diz respeito à espiritualidade do Cristo, nem muito menos coaduna com as verdades das Escrituras. Nós somos ensinados que desde os primórdios, por causa da intromissão do pecado no mundo, o povo de Deus está andando numa terra devastada, marcada pelo pecado e sequelada por todo tipo de mazelas. Esta é a realidade. Nós estamos caminhando, nós estamos andando no mundo árido, seco e desértico. E por essa razão também estamos expostos às suas sequelas. É por essa razão que temos pandemias. Por essa razão que muitas pessoas adoecem e morrem. É por essa razão também que muitos perdem os seus empregos e passamos por dificuldades familiares e toda sorte de males, porque estamos caminhando como peregrinos em uma terra assolada pelo pecado. As provações de Deus, então, vêm sobre nós para, de alguma maneira, modelarem a nossa caminhada, ajustarem o nosso compasso, o nosso ritmo de caminhada, para verificar e legitimar a nossa fé ou não. O fato é que, como peregrinos que somos, não ficaremos livres das provações do caminho. E nós precisamos compreender isso. Mas precisamos entender que as provações, segundo ensinou o Tiago, elas partem de Deus e visam o nosso bem, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual e a formação de Cristo em nós ou a nossa conformação à imagem daquele que nos criou. Vale dizer também que as nossas provações, por mais intensas e duras que sejam, multicoloridas, elas são passageiras, elas são temporais. Essa pandemia vai passar, outros problemas virão, como outros já vieram. E o fato é, nós precisamos continuar caminhando por fé, como peregrinos, ainda que no mundo desértico, ainda que provados por todos os lados, precisamos continuar caminhando. Um peregrino é desafiado a nunca parar. E eu queria desafiá-lo, neste momento, a não parar na sua caminhada de fé. Continuar andando, caminhando, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, rumando em direção à promessa da cidade santa, da cidade celestial, que João viu descendo do céu ataviada como uma noiva. Então eu queria desafiá-lo e persuadi-lo nesse primeiro momento a perseverar na sua caminhada de peregrinação, mesmo que em dias dificílimos, ainda que em tempos nebulosos. Entenda, você como peregrino será exposto às mais diversas formas de tribulações. Isso é um fato e é um fato inegável.
Mas eu queria fazer ainda uma outra consideração a partir do texto. O texto diz não apenas que Deus provou o seu povo, mas que Deus os protegeu e proveu para eles o necessário. Sim, é verdade. Como peregrinos seremos provados, e somos. Vivemos num mundo de pecado, e Deus então está o tempo todo nos moldando e nos forjando para que sejamos a imagem daquele que nos criou, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E a provação é este meio pedagógico, é este professor divino que nos ensina forçadamente a sermos mais crentes, mais santos, mais justos e mais parecidos com o nosso Mestre. Mas o mundo não é só de provações. A nossa caminhada de peregrinação, além de ser marcada por dias duros, é também marcada por momentos milagrosos, da assistência de Deus, do seu poder manifesto na proteção das nossas vidas, bem como nas fontes das suas provisões. Ah, meus irmãos, o povo de Deus passou por dias difíceis, mas não sem as provisões do Senhor. Não sem a proteção do Todo-Poderoso, não sem as intervenções do Deus do pacto, do Deus da aliança. Deus estava lá com o seu povo, nos dias mais difíceis, nas horas mais tenebrosas. Eu posso dizer isso para você também. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco revelando o seu cuidado na nuvem, na coluna de fogo, suprindo as nossas necessidades, sim, às vezes de modo ordinário, mas outras vezes de forma extraordinária, como aquela chuva de uma comida desconhecida, ou mesmo como as codornas vindo em direção ao povo de Deus. Deus é aquele que está cuidando de nós. Os peregrinos não são desamparados. No Salmo 146 diz que o Senhor ama o justo e guarda o órfão, o peregrino e a viúva. Nós estamos sendo provados, sim. Como peregrinos estamos expostos e vulneráveis a situações tenebrosas, sim. Mas nunca sem a presença consoladora do Senhor. Nunca longe do cuidado e da proteção do Deus eterno. Nunca fora do alcance da sua provisão. Se você está caminhando por este mundo deserto como peregrino, eu queria dizer, prepare-se, alegre o seu coração, porque você será surpreendido também pelo cuidado de Deus. E não apenas marcado pelas provações de Deus. O Senhor está conosco, Ele caminha conosco no meio do deserto. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus solícito, Ele é cheio de compaixão e Ele nos visita em nossas fraquezas. O povo de Deus foi suprido em suas necessidades. Mas eu queria dizer ainda que, como peregrinos, somos ensinados a depender de Deus absolutamente e a darmos valor e a valorizarmos aquilo que de fato importa. O Senhor estava ensinando ao seu povo a dependência, mas não uma dependência qualquer, uma dependência maior, de que o homem não precisa meramente de pão para sobreviver, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Meus queridos irmãos, essa pandemia veio para, dentre outras coisas, nos ensinar acerca da futilidade da vida. Nós estávamos tão agarrados, tão abraçados e ancorados com coisas supérfluas e fúteis, e agora fomos arrancados delas. E a pergunta que eu sempre tenho me feito é, onde é que estão aquelas dezenas de peças de roupas que eu nunca utilizei, mas estão lá no meu guarda-roupa, somando com as demais? Enquanto que o outro, que está perto de mim, continua talvez tendo que repetir camisa dia sim, dia não. Onde é que estão os meus 10 pares de sapato, enquanto eu só tenho 2 pés? A questão que eu estou falando não é que há problema em ser rico e desfrutar da bondade de Deus. Não, não. Quero que você entenda é que muitas vezes nós estávamos apegados a coisas tão fúteis. O nosso coração e a nossa fome existencial estava atrelada a um pão tão material e tão fugaz. Deus agora mostrou, e agora? E agora? O que é que você vai fazer com tantas dessas coisas? Tantos carros na garagem, tantas casas. Eu quero que você entenda que o chamado de Deus é para que encontremos satisfação muito mais nele do que nas coisas deste mundo. E agora, mais do que nunca, nós estamos vendo que tudo isso que nos envolve de alguma maneira é parafernália. Quero que você compreenda que Deus deseja que você caminhe como um peregrino em dependência total dele. Você pode ganhar 100 mil reais por mês, mas você precisa entender que Deus é a fonte da sua dependência.
É do Senhor que você depende diariamente para comer, para respirar, para viver. E se Deus não der, você não tem. É nele que precisa estar também a sua satisfação, o seu contentamento de vida, e não no pão dessa terra. Eu quero encerrar a minha palavra dizendo o seguinte: como peregrino, precisamos entender que um dia a nossa jornada aqui, ou pelo menos nesta perspectiva, terá um fim. E nós seremos recebidos na cidade celestial. E estaremos com o Senhor. E os nossos corações transbordarão de uma alegria indizível e cheia de glória. E esse dia se aproxima. O sofrimento humano deve nos lembrar que somos peregrinos, mas que estamos indo em direção a um mundo onde as qualidades perfeitas do eterno estarão por toda parte. Um mundo não mais sequelado pelo pecado, onde não mais haverá dor, sofrimento, desemprego, pandemia, morte, câncer, nada disso. Onde estaremos com o Senhor no reino de alegria, paz e justiça. Onde lá, e somente lá, os nossos pés, talvez cheios de calos e feridas, serão tratados com o bálsamo do Senhor. Onde as nossas costas, talvez avermelhadas por conta do sol caustigante dos sofrimentos, nós teremos ali consolo para os nossos ombros. Nós chegaremos diante do Senhor e diante do trono do Cordeiro, onde não haverá mais nenhum tipo de infortúnio ou incerteza, onde você não precisará mais tomar remédio para dormir, onde você não será tomado mais por essas preocupações excessivas e pelos transtornos que corroem o seu coração. A nossa esperança está no fato de que Cristo abriu para nós o Jordão. Ele atravessou para nós o Jordão quando ressuscitou dentre os mortos, e Ele adentrou à direita do Pai e abriu-nos um novo e vivo caminho, por qual nós agora trilhamos, e através do qual chegaremos até a destra de Deus. E ali entraremos no descanso eterno, onde Cristo já está com o seu Senhor. Ah, meus irmãos, nós somos peregrinos aqui, mas estamos destinados a um lar eterno, ao lado do nosso bom Deus, aquele que nos fez a promessa. Contamos com a sua ajuda no nosso tempo de peregrinação. Não estamos sozinhos. Todas as vezes que você estiver sendo martelado pelos desafios da vida, pelos percalços do caminho, lembre-se, eu estou destinado à vida eterna ao lado do meu Senhor. Eu estou destinado à glória eterna ao lado de Cristo. Lembre-se, ainda resta um repouso para o povo de Deus. E descanse nestas promessas e caminhe perseverantemente, olhando para cada uma dessas promessas e olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Deus assim nos abençoe. Que neste tempo de pandemia, lembremos que somos também peregrinos. Um grande abraço. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom,
Olá, meu querido irmão, que a bendita graça de Deus seja sobre a sua vida. Como é bom ouvirmos a palavra de Deus e sermos desafiados pela mesma. Nós estaremos orando e impetrando a bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais este culto, ainda que de forma digital, virtual, estivemos ajuntados aqui, Pai. Continua abençoando cada família, abençoa o teu povo, os teus filhos, abençoa, Deus, a família do teu povo espalhado sobre a terra. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana marcada pela tua presença, uma semana visitada pelos teus milagres, no nome de Jesus. Que seja uma semana onde o nosso coração esteja mais disposto a se arrepender e mais santo, com maior disposição para a santidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor assim nos abençoe e nos dê um restante de noite em tua presença. Que o amor de Deus, o nosso bom Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Um grande abraço, meu amigo. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Grande abraço. Igreja Presbiteriana de Bonito.